Olá, boa noite a todos e a todas. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Minha mãe daqui a pouquinho ela tá entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de ansiedade e explicar até como isso funciona de forma neurológica, né? Funciona no seu corpo, porque melhor do que ficar você internalizar esse conhecimento para você entender como é que funciona, porque aí isso vai dar aquele clique, né? Porque às vezes a gente ouve, a respiração é muito bom para gerenciamento de ansiedade. Só que, por quê? Por que disso? Então é bom que vai dar aquele clique, entender como é que isso funciona no seu corpo, neurologicamente, para então isso fazer um sentido para você internalizar esse conhecimento. Oi, mãe, tá me ouvindo bem? Sou mais ou menos. Então tá bom. Tô falando aqui, ó. Vou primeiro contextualizar, explicar um pouquinho sobre sistema nervoso, né? A gente tem o sistema nervoso central e o periférico. O central, ele é dividido em... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto, uma imagem que iria facilitar, né? Eu peguei umas imagens na internet para poder facilitar, mas não estou conseguindo adicionar. Mas tudo bem. Foi em vão. Vamos lá. Então, o sistema nervoso central, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E depois a gente tem o sistema nervoso periférico, que ele é responsável ali pelos gânglios, nervos, né? Então, a gente vai falar hoje sobre essa parte do sistema nervoso central, que ele tem a parte que é o sistema nervoso autônomo. Ou seja, como o nome diz, ele funciona independentemente de você querer algo ou não. Aí a gente tem um sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Por exemplo, o nosso batimento cardíaco. Você não precisa pensar, ter vontade de fazer seu coração bater. Ele bate independentemente de você querendo ou não. Então, é isso que é o sistema nervoso autônomo. E o que é o simpático e o parasimpático? O simpático, a gente pode fazer uma analogia com um carro. Vamos supor que o seu corpo é um carro. O sistema nervoso simpático, ele é como um acelerador. Enquanto o parasimpático, como o nome diz, ele para, né? Ele é o que desacelera. Por exemplo, vamos supor que o seu batimento cardíaco, né? Ele mesmo ele é o simpático, que ele tá ali, ó, batendo, né? Tudo mais. Vamos supor que, por exemplo, você está ansioso, super ansioso. Você já percebeu que quando você se depara com um momento assim, você para de salivar, você começa a sentir a garganta seca? Aí é o sistema parasimpático que está atuando, né? Como, né, o nome diz, para. Inclusive, essa é até uma das dicas, né, para a gente estar gerenciando a ansiedade. Salivar. Por quê? Porque a gente tem duas amígdalas cerebral. Lembrando que aqui não é amígdala, aqui é tonsila. A amígdala é cerebral e a gente tem duas. Não consigo colocar a foto, é uma pena, mas fica mais fácil para vocês conseguirem entender melhor. Então, a amígdala, ela recebe uma mensagem que foi interpretada de que existe um perigo que ele pode ser real ou iminente. E aí a amígdala está super ativada. Ela manda uma mensagem lá para as suprarrenais, que elas estão ali, ó, duas também, em cima do... Ai, qual é o órgão? Me fugiu o nome. Do Sônia, lembra não? Fígado. A amígdala? Tá. Não, as suprarrenais. As suprarrenais, elas recebem essa mensagem, né, de que tem um perigo, e daí ela começa a produzir o cortisol em excesso. E cortisol em excesso não é bom, né? A gente precisa de um nível de cortisol para fazer a gente levantar da cama e começar a ter nossas atividades. Mas quando o cortisol ele é em excesso, ele é prejudicial, porque ele mata neurônios, né? É o hormônio do estresse. Vira assim, o hormônio do estresse. Então, suas amígdalas interpretaram que tem um perigo ali iminente. Então, vai uma grande concentração de sangue para as suas mãos, para os membros superiores e inferiores, que são suas pernas. Por quê? É a resposta de luta e fuga.
luta, né, com os braços e fugir com as pernas. Então, fica com essa grande concentração de sangue nessas partes. Então, uma forma de você até estar mandando esse comando para o seu cérebro de que tá tudo bem, você pode se acalmar, porque não tem um perigo, você não vai precisar lutar com ninguém, não vai precisar correr de ninguém, não vai precisar fugir, é você tentar salivar. Por quê? Porque a salivação é que vai estar atuando nesse sistema nervoso parasimpático, que é justamente o que a gente quer. Se a gente está muito acelerado, a gente está no simpático. E a gente quer ir para o outro, o sistema parasimpático. Então, você pode começar a salivar, né? Porque, lembra, quando está ansioso, você para de salivar. Ele fica A boca fica seca, né? Boca seca, exatamente. Lembra aí, aquela vez que você teve que apresentar um projeto na frente da empresa toda. Às vezes você estava ali com uma garrafinha, sentia, né, a garganta seca, justamente por conta disso, né? Então, quando você começa a estimular a produção da saliva, vai estar atuando no sistema nervoso parasimpático, que é esse que vai estar promovendo esse relaxamento. Para você dar aí uma acalmada, para mandar essa mensagem para o seu cérebro, para suas amígdalas, de que não tem um problema ali na frente, de que está tudo bem, que você pode se acalmar. Então, essa é uma dica, e explicando até um pouquinho melhor, para fazer um sentido, para dar aquele clique. Né? Você gostaria de passar mais alguma dica também? Para a gente gerenciar bem a ansiedade, tem umas técnicas, né? Uma delas da respiração, aquela 4x4. É aquela que você inspira 4 segundos, aí você conta, né? 1, 2, 3, 4. Aí você segura 4 segundos, aí conta de novo. E depois você solta pela boca. Aí 4 segundos. Aí você vai contando. Você pode fazer isso mais 5 vezes. Ele é muito bom também, porque ele ativa o sistema parasimpático. Aí ele vai te dar uma calma. Funciona mesmo. É melhor, eu vejo ainda até melhor que a gente pode inspirar 4 segundos e soltar em 6. Por que em 6 e não em 4 também? Porque quando você respira, está estimulando o simpático. Quando você exala, você está estimulando o parasimpático. Então, quando você exala em mais tempo, você vai estar atuando justamente no freio, né? No parasimpático. Então, você pode respirar 4 e soltar em 6. Porque a gente quer promover justamente o relaxamento, né? Então, a gente tem que estimular o parasimpático. Por isso que você pode respirar mais tempo. Né? Se você for observar, tem muita técnica de respiração, né? Essa é uma delas, né? Tem várias técnicas de respiração para ansiedade, né? Uma outra é movimento ocular, movimento periférico, né? Você olhar direita, esquerda, direita, esquerda. Olha só que interessante, né? Você também ativa o sistema parasimpático. O outro também, e com isso ele vai neutralizar a adrenalina, que está no auge lá na corrente sanguínea, né? Uma outra também que eu vi até com um psiquiatra, né? Ele falou declaração de coragem. Você vai aquela coisa aquela ansiedade, fazer uma declaração de coragem. Por exemplo, já superei essa crise, ela não me mata. E a pessoa parece que está uma crise de ansiedade, você vai morrer, né? Aí você fazer essa declaração. E declaração geralmente é em voz audível, né? Que você vai poder ouvir o que você está falando. Aí olha a declaração. Já superei essa crise, ela não me mata. E com certeza a pessoa que tem crise de ansiedade, ela já teve outras, né? E não morreu por causa disso, né? Mas você fazer essa declaração é muito bom também. E também a gente pode falar também sobre alimentos, né? Uma coisa que é muito boa, né? Na minha área que eu gosto, né? Olha, o chá verde, camomila, o chá de alfazema, tudo isso é muito bom também para aliviar a ansiedade. A semente de abóbora, olha, uma novidade, hein? Semente de abóbora, ovos, as oleaginosas, que são, o que são oleaginosas? São as ervilhas, as lentilhas, os grãos, né? O grão de bico. Então, tudo isso é oleaginoso. Também é muito bom para você gerenciar a sua ansiedade. Porque o chá morno, né? Ele diminui a capacitação da poluição eletromagnética e radiação.
Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia nós estamos muito no celular, computador. Então, tem eletromagnetismo, né? Aquela radiação do celular para você, seus olhos, para você mesmo, né? Então, o chá verde é muito bom. Não só o chá verde, mas outros chás, como eu mencionei, né? Sendo o chá, ele é muito bom para a gente poder eliminar um pouquinho essa radiação eletromagnética dos computadores, do celular, porque hoje em dia está todo mundo usando muito celular. Isso também pode causar também um certo estresse, né? Na pessoa. Tem também uma outra coisa que é muito bom também, é o escaldapé. Quem é que faz hoje em dia escaldapés? Com água morna e sal grosso. É muito raro, porque isso é uma coisa da vovozinha que fazia, né? Quando o vovô chegava da roça, molhado da chuva, para não pegar resfriado. Mas não, ele serve também para a gente gerenciar a ansiedade. Por quê? Porque o sal grosso ele tem muitos minerais. Dizem que o sal grosso ele tem mais de 70 minerais. Então, ele vai entrar na corrente sanguínea através da pele, que é o maior órgão, né, do corpo humano. Ele vai entrar e ele vai começar a fazer a troca de íons, né, que você está precisando. Então, o escaldapé funciona. Em vez de você ir na praia, que às vezes a pessoa não tem tempo de ir na praia, dar um mergulho, que é muito bom também para a ansiedade, para o estresse em geral, você faz o escaldapé. Porque quem é que não tem um balde que pode encher até a altura da panturrilha, não é? E quem é que não tem um sal grosso em casa? Se não tiver sal grosso, serve o refinado. Mas o sal grosso é mais importante. Isso mesmo, é o sal do churrasco. Sem ter usado o sal do churrasco. Então, quer dizer, esse é o melhor por causa dos minerais. O sal refinado, ele não tem mineral nenhum, né? Só tem cloreto de sódio. Ele, através da industrialização, ele elimina todos os minerais. Então, tem que ser sal, como você falou, de churrasco. A temperatura de 40 graus, mais ou menos, né? Então, também vai limpar o sistema linfático. Então, aí, com isso, ele vai eliminar as toxinas que nós estamos produzindo através da ansiedade. E hoje em dia, quem não tem ansiedade, uma outra coisa também que eu queria falar também é sobre a higiene do sono. Como que está a qualidade do seu sono? Só Às vezes, um minutinho. Você está com o microfone aí perto? Tá um pouco baixo aqui para mim? Tá ruim o som? Coloca o microfone um pouquinho mais perto para ver se... Porque para mim ficou um pouco baixo. Olha, mas Deixa eu até aumentar. Está no mesmo lugar. Oi, alô? Alô? E agora? Qualquer coisa você fala assim, ó. Mas melhorou, não? Não muito, mas... Deixa eu ver aqui como é que tá o som do meu celular. Deixa eu aproveitar e explicar aqui. Você falou dessa dica, né, de olhar de um lado para o outro. Uhum. Por quê? Deixa eu explicar isso neurologicamente. Como é que isso funciona no seu cérebro? Porque quando você está ansioso, você está com excesso, né, ali de adrenalina. Então, sua visão fica estilo túnel. Imagina, é túnel para você conseguir enxergar bem esse inimigo, né? Esse perigo que pode ser real ou iminente. Então, fica estilo túnel, que é para ficar bem assertivo. Então, só de você enviar essa mensagem para o seu cérebro, olhando de um lado para o outro, olhando para a direita para a esquerda por um tempo, já vai estar enviando essa mensagem de que tá tudo bem. Você não precisa ficar ansioso porque não tem um perigo iminente. Então, só de você fazer esse movimento ocular, já está mandando essa mensagem. E aí, a sua visão, ela vai se... antes, ela fica bem... A pupila fica bem... Gente, como é o nome? A pupila fica bem grande, assim, para você poder enxergar bem. Então, só de você conseguir olhar para lá e para cá, já vai estar diminuindo um pouco. Então, vai estar mandando essa mensagem de que tá tudo bem, você pode relaxar. Então, só explicando assim como é que funciona. Depois eu falo da outra para você dar continuidade. Fala. Uma outra coisa também muito bom para gerenciar a ansiedade é o tal do exercício do ground, né? Que é você andar descalço na grama, na terra, né? Ele também é muito bom. Quando porque é troca de íons, né? Exatamente. Então, por exemplo, por que o mar é importante? Porque também você está naquela areia do mar, não é? A onda e pisar descalço, né? Andar descalço. Porque
Hoje em dia as pessoas estão muito estressadas também porque os calçados, né? Os calçados solados é tudo sintético. Então a pessoa perdeu a conexão com a terra, né? Até 1950 que tinha solado de couro, as pessoas estavam conectadas com a terra. Então era difícil você ver no ano de 1950 e mais para baixo, as pessoas com o grau de ansiedade que existe hoje. O grau de ansiedade, porque a ansiedade acho que já vem de longa data, né? Mas eles tinham essa ferramenta, né? Tá calçado, mas era calçado, a sola era de couro, então tinha contato. Então era uma forma de aliviar o estresse. Mesmo que às vezes, através do trabalho, né? Tinha às vezes estresse ou ansiedade, mas ele conseguia, só de andar no solo, ele já conseguia ter essa neutralização, né? Vamos dizer assim, né? Agora, o ground é muito bom porque ele deixa... Você sente a tranquilidade. Depois de uns 15 minutos, você andando lá na grama... Eu gosto muito porque eu ando muito na grama, né? Principalmente a grama molhada é melhor ainda, né? Que a água, né? O condutor, né? É excelente, né? Então, é melhor ainda. Então, quer dizer, aí você... Eu fico calmo, eu fico tranquilo. Uns 15 minutos que eu tô andando ali. Então, toda vez que eu posso, fim de semana... Eu tiro o chinelo, a Havaiana, comercial da Havaiana, tiro o chinelo e coloco os pés na grama. Aí depois que eu pego assim, a parte do asfalto, do cimento, né? Aí eu calço o chinelo. Mas aí depois que se eu for pisar na grama de novo, aí eu tiro de novo, fico descalço. Então a gente sente isso. Às vezes a pessoa fala assim, mas é difícil eu sair assim para ir para uma chácara. Mas para o mar aqui é mais fácil, né? Que o mar aqui é perto, né? Mas para as outras pessoas que não podem, tem também você consegue comprar pela internet, né? O tal do tapete de carbono. Ele também ele age como uma grama. Interessante, né? E o preço dele é salgado, né? Mas para quem trabalha em lugares que você não tem acesso a ficar descalço numa terra, numa grama, é importante, né? Porque ele vai ajudar muito a gerenciar a ansiedade, o estresse. As pessoas que ficam muito tempo no computador, né? Esse tapete de carbono é muito bom, funciona bastante. Muito boa essa dica do tapete. Ela é para quem mora em prédio. Eu já vi até algumas empresas implementando isso, né? Nos escritórios e tudo mais. Hoje a maioria está de home office, né? Mas também tem uns que vão para a empresa e os que estão híbridos, né? Que fica home office, mas também tem que ir na empresa. Tem esse tapete, utiliza, né? Às vezes também coloca sala de jogos, que é para a pessoa poder ter essa válvula de escape. E a gente também percebe que as pessoas, elas começam a ter insights, né? Quando elas têm essa válvula de escape. Porque quando você está ali no problema, está exausto, não vem com uma ideia, não vem solução de problema. Então, às vezes, você precisa ter essa válvula de escape e fazer uma atividade para você poder até se distrair. E aí, quando você tá ali se divertindo, você, caramba, olha, eu tive uma ideia. Olha, a gente pode resolver o problema de tal forma. Vem um insight. Então, é importante também, né, isso. E tem escritório que eles colocam, né? Grama artificial. Coloca. Você poder ficar ali pelo menos 15 minutinhos, né? Já tem um benefício. E para o seu cérebro, se você conseguir olhar para a grama e ficar assim, isso é real. Para o seu cérebro, para ele, o real imaginado não faz diferença. É real do mesmo jeito. Então, você até aquela grama sintética, ela é eficiente. Eu acho que todo escritório, ele devia ter um cantinho que tivesse umas plantas. Um espaço pequeno, mas só para a pessoa, por exemplo, está trabalhando, está estressada, está numa ansiedade e às vezes precisa produzir, mas às vezes a informação não vem à mente por causa do estresse mesmo, porque está com a cabeça muito quente. Qual a válvula de escape? Tem que ter um espaço verde para a pessoa aí. Vai para aquele canto, mas aqui tem um espaço verde? Tem plantas, aí colocar plantas. É como se ele saísse daquele foco. Né? Porque às vezes, dependendo de onde está, mas às vezes não pode sair do prédio para ir num parque. Não tem condição. Então, eles têm que trazer essas coisas para o escritório. Né? A grama verde, eles falam que funciona. E não é só ficar na grama verde. Às vezes, eles fazem uns jogos na grama, né?
Uma vez eu vi um que ele fazia sinuca que fala quando a bola cai naqueles buracos? Não é sinuca, não. Golfe, isso, golfe. Então, no espaço que ele botou uma grama, né? E lá tinha, né? Eles com aquelas coisas que eu não sei o nome, jogando a bolinha para cair nos buracos. Aí tinha um negócio lá que era fixação de buraco, alguma coisa assim, né? Mas ele saía daquele trabalho que ele estava fazendo para poder se distrair um pouquinho, para sair do foco. Daqui a pouco continuava o serviço, então conseguia gerenciar melhor. Porque ali ele teve é como uma válvula de escape, né? Ele começou já a relaxar. Então isso é muito importante também nos escritórios, né? Sim. Agora, se tiver um tapete de carbono, vai ajudar bastante, tá? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Deixa eu até aproveitar que eu tô lembrando aqui. Você tinha comentado sobre a respiração, a importância da respiração. E a gente ouve muitas pessoas falar, cara, é muito bom, é importante você respirar quando você estiver ansioso. Mas por quê? Deixa eu explicar isso de forma neurológica, como é que funciona no cérebro, para a gente internalizar. Porque lembra que quando a gente recebe uma informação, o nosso cérebro, ele captura uma imagem, um som, algo que é capturado pelos nossos 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato. Então, essa mensagem vai para as nossas amígdalas e aí é interpretado, né, que tem um perigo à frente, que pode ser real ou imaginado, ou eminente. Então, fica com grande concentração de adrenalina. Então, quando você está ansioso, você está com muito sangue correndo nos seus membros superiores, né, mãos, e inferiores, pés. Resposta de luta e fuga. Ou seja, você tem pouca oxigenação de sangue no seu cérebro, na sua cabeça. Você já ouviu a pessoa falar assim quando ela tá nervosa, quando ela tá estressada? Cara, eu fiz tal coisa, nossa, eu perdi a cabeça. Por conta disso. Porque você tem tanta concentração de sangue nas suas mãos e nas suas pernas que você tem pouca aqui no seu córtex, no seu cérebro. Então, a respiração é importante porque você começa a mandar oxigênio para cá, né? Para sua mente, para o seu cérebro, para você justamente conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Então, olha a importância da gente respirar. Olha como é que isso funciona no nosso cérebro, neurologicamente. E aí, quando a gente começa a entender isso, vai fazendo sentido, né? E lembra, aí você pode fazer essa respiração. Respira 4 segundos, solta em 6. Para a gente estimular o sistema parasimpático, que é o sistema que vai estar promovendo esse relaxamento, né? Lembra, a gente quer pisar no freio, não no acelerador. O freio é o parasimpático e o acelerador é o simpático. Então, a respiração, ela é uma boa dica. Outra dica também, que eu até deixei anotado aqui, é você dançar. Porque já que você está com grande concentração de adrenalina nos seus músculos superiores e inferiores, você pode gastar essa adrenalina. E como que você pode gastar essa adrenalina? É dançando, é fazendo uma atividade física de alto impacto. Aquela para você suar. Pensa assim, já que eu tô com adrenalina, então bora gastar essa adrenalina. E bora gastar ela de forma produtiva. Vai lá, dança pra caramba. Vai fazer um squash, vai andar de skate, vai fazer uma atividade que você, sabe, soa a beça. Até você pular. Isso já vai aumentar a sua frequência cardíaca. Só de você ficar pulando corda, pulando no jump, pulando no nada mesmo. Isso já vai estar fazendo uma corda invisível, né? Oi? Pular corda invisível. Sim, né? Não, exatamente. Tá começa a pular, dança, porque isso vai estar descarregando essa adrenalina, né? Então, já que ela tá aí, vamos gastar ela de forma produtiva, né? Então, faça essa atividade física que você vai colocar para fora. Essa é uma outra dica também que dá certo, né? Você vê as pessoas quando elas descarregam, vai lá pro CrossFit e bota tudo para fora. No final do treino a pessoa já tá mais calma, ela já tá mais relaxada. Então é importante também a gente
já que esse hormônio, né, tá aqui, então vamos gastar ele, né? Vamos utilizar ele para o nosso bem. Então, é algo que dá para a gente fazer. Uma outra coisa também, que é super simples, que eu até deixei anotado aqui para lembrar, é bocejar. Quando a gente boceja, a gente estimula o nervo vago. O nervo vago, ele é o maior nervo, é o nervo mais extenso, na verdade. É o nervo mais extenso que a gente tem no nosso corpo. Ele passa aqui, ó, pela garganta, ele pega L1, L2, L3, a coluna aqui, ó, ele pega intestino, ele pega várias partes de vários órgãos, ele pega muitas coisas, né? Então, só de você estar bocejando, você já vai estar estimulando o sistema nervoso parasimpático. Então, uma coisa assim, super simples. Nossa, só de falar em bocejo, me deu vontade de bocejar. Olha isso. Eu quase que eu bocejei aqui quando você falou bocejar. Gente, que tem é também, isso? você pode ver revista, né? Você vê uma revista que tem as pessoas bocejando, você começa a bocejar. Mas aí a pessoa fala assim, mas que revista? Não tem revista aqui, não. Eu quero, como é que eu vou bocejar? Mas aí você faz o bocejo, como se você estivesse bocejando. Abre a boca, como ele faz, aquela, né? Como se você estivesse bocejando mesmo. Daqui a pouco você vai realmente bocejar. Não tem aquele ditado, finja até que o negócio vira real. Às vezes você começa assim, não sei o que, boceja, quando você perceber, brincando ali, ó. Você começa a bocejar. Vou até fechar os olhos. Bocejei agora. Você bocejar, eu vou querer bocejar também. Eu bocejei agora, se não repararam, né? Eu já vi pessoas que não estavam conseguindo dormir, pegar fotos no Google de pessoas bocejando. E ficou ali vendo por uns 2 minutos. Quando ela percebeu, ela já estava bocejando. Aí estava já querendo deitar. Eu já fiz esse teste em mim. Eu vi revista e as pessoas estavam, né? Assim, bocejando. Aí eu bocejei. Filme também, filme que eu estava assistindo, a pessoa bocejando, eu comecei a bocejar. Eu fui induzida, né? Sim, induzida, né? Você já viu assim, pessoas comendo? Gargalhada também, desculpa atrapalhar você, te interromper, mas gargalhada também, aí a pessoa fala assim, vai ter que forçar uma gargalhada? Força uma gargalhada. Daqui a pouco você começa a fazer, daqui a pouco você começa a rir mesmo. Natural, rir mesmo. De início você força, né? Você finge uma gargalhada. Também ele é muito bom para gerenciar a ansiedade, o estresse que seja, né? Daqui a pouco você tá rindo mesmo, aí relaxa, né? Sim. Sorrir, desopila o fígado, né? Então, o riso, ele dá movimenta muitos músculos, né? No nosso rosto, na nossa face. Diz que relaxa. O sorriso, ele movimenta não sei quantos músculos. E às vezes a pessoa fica triste ou chorar, é bem menos. Então ele fala, já que você vai exercitar os músculos do rosto, então sorria mais. Não é? Sim, é muito bom. Você pode, se não tiver conseguindo engatar aquele riso, pode assistir uma comédia romântica na televisão. Às vezes até colocar erros de gravações. Eu gosto muito de fazer isso quando eu preciso dar aquela relaxada. Preciso me divertir. Aí eu começo a colocar erro de gravação e aí quando eu vou perceber, eu tô assim, tô rindo, tô relaxada, porque é até um espelhamento. Na neurociência tem o rapport, né? Que é esse espelhamento. Quando você vê uma pessoa rindo, assim, você entra numa conversa, você já deve ter passado por isso, de você ver duas pessoas ali conversando e você entra na conversa da pessoa e elas estão rindo gostoso, assim. Aí você tá igual um bobalhão, assim, rindo igual. Você nem sabe o que estão falando, mas você tá rindo ali por rapport, por espelhamento. Então, até essa dica do espelhamento, a gente pode usar ela a nosso favor, né? Já que a gente vai começar a espelhar os movimentos um do outro, que a gente, então, copia ali o que vai ser produtivo pra gente, né? Então, se a gente precisa dar aquela relaxada, né? Porque tá estressado, tá ansioso, coloca uma comédia. Coloca pessoas rindo, gargalhando. Às vezes, só de você ver fotos também de uma pessoa rindo, aquele riso gostoso, ele também já tá estimulando.
Então, e para sua mente não importa se é real ou imaginado. Para ela é como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Então, a gente pode utilizar desse conhecimento a nosso favor, né? Porque... Eu lembro uma vez que eu tinha uma gravação, agora eu tenho que procurar no celular onde está, mas eram várias pessoas rindo. Amigas minhas, né? Rindo. Aí cada um tinha um jeito de rir diferente. Aí eu ouvindo elas rir, eu começava a rir. Aí daqui a pouco eu clicava na outra lá, ria de uma forma diferente. Aí eu ria também. Eu ficava assim, então na hora que eu queria rir, eu favoritei na época, né? Porque agora mudei de celular, não sei o que aconteceu. Aí eu conseguia ouvir a gargalhada de cada pessoa. Aí eu ficava assim, gente, cada uma tem uma gargalhada diferente, pessoal dela, mas aí era muito interessante. Aí eu começava a rir também, porque induzia você a rir. Você ria da pessoa. Quer dizer, é uma coisa muito boa, porque aí quando você está ansioso, estressado, né? Daqui a pouco, você alivia através da gargalhada. Uma simples gargalhada, né? O efeito, né, calmante, né, que faz no seu corpo é muito grande, não é? Nossa. E também para você, a técnica de respiração, voltando a ela é muito boa, ela funciona muito para você ter um sono. Você ter um sono reparador melhor. A pessoa às vezes está com dificuldade de dormir, ela faz a respiração profunda para acalmar, aí ela passa. Daqui a pouco ela começa a bocejar. Quando ela começa a relaxar, ela começa também daqui a pouco a bocejar. Então também é muito bom. Porque hoje em dia a gente vê que é cerca de 1 bilhão de pessoas tem a apneia do sono. E às vezes nem sabe. Porque diz que 90% não sabe que tem esse diagnóstico. E no Brasil, olha lá, ela está no pódio da automedicação. As pessoas, às vezes, através de... se automedicam, né? Ah, não consigo dormir, vou tomar remédio para dormir, né? Então, mostrando o perigo que é, né? E também eu observei que são cerca de 400 médicos no Brasil com a área que atua na medicina do sono no Brasil. Quer dizer, 400 médicos só no Brasil. Então é muito pouco, né? Para gerenciar essa turma toda de falta de sono. Porque a ansiedade, realmente, a vida estressante que as pessoas levam, realmente, a qualidade do sono dela fica cada vez mais precária. Porque está tão estressada, a adrenalina está tão no auge, que a pessoa, às vezes, não sabe como abaixar a adrenalina, como acalmar a mente e o corpo. Aí a técnica de respiração é muito boa. Eu falo isso por experiência própria. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando meus filhos eram menores, e de madrugada eu acordei com 1001 pensamentos. Do nada eu acordei de madrugada e vi aqueles pensamentos. Aí vi um pensamento atrás do outro, que eu não podia gerenciar nenhum deles. E eu fiquei assim, mas por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nisso tudo? E vi uma informação atrás da outra. E eu já sabia da técnica de respiração, até com Lai Ribeiro, né? Aí o que eu fiz? Aí o meu quarto estava tudo fechado, janela fechada, né? Tava tudo fechado. Eu falei, não, tem que ir para um lugar onde eu possa respirar um oxigênio melhor. Aí eu fui para minha cozinha, que tem aquele janelão, né? Na época era aquele janelão e tal, era outra casa. E lá eu comecei a fazer a técnica da respiração que ele me ensinou, que é essa de 4x4. Inspira 4, segura 4 e solta 4 pelo nariz. Aí você conta, né? Para quem chegou agora, né? Aí conta. Inspira em 4 segundos. Aí vai 1, 2, 3, 4. Agora segura. Aí conta. 1, 2, 3, 4. Agora solta pela boca. Aí conta de novo. 1, 2, 3. Aí você faz isso umas 5 vezes. Quando eu cheguei mais ou menos na quinta, mais ou menos isso, eu senti. Tá acabando a bateria. Daqui a pouco tá acabando a bateria. Você acredita que eu senti como se alguém tivesse feito massagem no meu corpo todinho? Eu senti tudo quentinho, da cabeça aos pés, como se eu tivesse recebido uma massagem rigorosa e que você sente. A circulação sanguínea ficou, né? Eu só sempre senti assim, como se alguém tivesse feito massagem. E comecei já a bocejar. Foi automático. Eu comecei a bocejar. Eu fui para a cama, eu acho que eu não contei 1, 2, 3. Acho que eu nem contei. 3 segundos. Eu, apaguei. Relaxou tanto? Foi assim, foi instantâneo. E esse quentinho é justamente porque você começou a estimular ali O a parasimpático. oxigenação, né, de sangue. Então aí você até sente o corpo todo quentinho, vem esse relaxamento.
Que legal o seu depoimento, né? Agora, eu não sei se é porque eu já fazia respiração, não é? Por exemplo, uma pessoa pode dizer que vai fazer a primeira vez. Se bem que eu já dei essa dica para muitas pessoas, as pessoas falam para mim, Sônia, me dão um feedback bom. Sônia, é bom mesmo, funciona, e mim funcionou. Então, muitas pessoas falam que funciona. Porque às vezes alguém vai falar assim, não funcionou. Então, às vezes, ele precisa um pouquinho mais de disciplina. Ele tem que treinar o cérebro dele. Nós já falamos sobre esse negócio, né? Nós temos que treinar o cérebro. Você tem que fazer uma vez, outra vez, outra vez. Depois ele vai ver que funciona. Ele mesmo vai falar assim, isso é bom para mim. O próprio cérebro. Opa, isso aqui é bom para mim. Eu vou querer mais disso. Então, quando você começa a fazer, cria uma frequência naquilo, aquele hábito, né? Então, depois, quando você estiver muito estressado, ele vai te lembrar, às vezes, no estalar de dedo. Faz a respiração. Faz a respiração. Aí, né? Ele vai tirar da gaveta lá. Porque o cérebro é inteligente. E ele quer o melhor pra gente. Então, daqui a pouco ele te lembra. Faz a respiração. Ou então, faz a gargalhada que você falou. Faz a gargalhada. Ou então, boceja. Mas eu não tô com sono. Como é que eu vou bocejar? Não tô com sono. Mas finge um bocejo agora. Finge. Daqui a pouco você fica mestre nisso. Daqui a pouco, quando você começar um pequeno estresse que você tem, o seu cérebro vai começar a falar com você. Olha, usa essa alternativa. Olha, essa ferramenta aqui, usa essa. E vai ser instantâneo. Vai ser instantâneo. Naturalmente. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes, quando a pessoa está numa crise de ansiedade, ela lembra, tem tal ferramenta. Só que o ideal é você fazer não quando você estiver em crise, é você fazer antes da crise. Justamente porque o nosso cérebro ele tem essa neuroplasticidade, né? Então é você treinar seu cérebro, né, com respiração, com bocejo, com a dica, né, de você salivar. Porque aí, quando tiver numa situação assim de crise, seu cérebro naturalmente, porque ele já aprendeu, ele vai reproduzir aquilo. Igual você. Acordou no meio da noite, tava ali cheio de pensamentos, só por que eu tô assim e tal? Aí, naturalmente, já veio essa ideia de respirar. E aí, você falou, não completou o quê? Nem 5? Já veio o sono? Porque você treinou o seu cérebro a fazer aquilo. Então, é muito importante treinar essas dicas antes de uma crise de ansiedade, né? Justamente para o seu cérebro, ele já fazer uma rede neural, assim, vai ser instantânea, né? Uma rede neural, ela é como... Quando você está fazendo uma coisa pela primeira vez, ela é como... Imagina ramos de uma árvore. E aí, aqueles galhos fininhos, essa nova rede neural, ela ainda é muito fininha. Então, às vezes, você tem que parar para pensar, peraí, eu tenho que respirar 5, respirar 4, solta 6. Você tem que, às vezes, ficar pensando. Mas depois de tanto você fazer, treinar aquilo, aquela rede neural que antes é fininha, ela vai ficando mais grossinha. Então, ela vai ganhando corpo, entre aspas. Ao ponto de que já vai ser natural. Você não vai precisar pensar. Ela já vai estar tão grossinha. Bem automático. Vai ser automático. Você, tô aqui ansioso, tô fazendo a respiração. Você nem vai precisar pensar, deixa eu fazer aquela técnica. Não, já vai ser natural. Vai ser um caminho assim, ó, instantâneo. Porque ela já foi tão bem treinada que você faz aquilo naturalmente. Não precisa mais pensar. É natural. Então, olha que importante, né? A gente pegar essas dicas e ir praticando elas, né? Lembra, você chega na academia, você já não vai de uma vez pegar 25 quilos. Não, às vezes você começa ali com 5, 10, 15. Você vai, né, treinando o seu músculo, né? Vamos supor, você vai malhar o braço. Não vai pegar um halter lá de 10 quilos já. Vai pegar, às vezes, um de 2, dependendo, né? 1, 2, 3, você vai. Até que depois que você pegar um de 10 é facinho. Então, é a mesma coisa, né? Da mesma forma que a gente treina o músculo, a gente treina o nosso cérebro. Nós somos muito adaptáveis. Então, a gente, da mesma forma que a gente se adapta a um hábito que, às vezes, não é muito produtivo para a gente pode se adaptar para um que é produtivo, né? Dessas ferramentas de gerenciamento de ansiedade, você vai praticando e aquilo vira um hábito, uma habilidade, né? Você vai ganhando mais confiança, vai ficando mais fácil para você. Mas é importante isso, né? O praticar.
porque senão não vai, né? Sim. Precisa do movimento. Tem que praticar enquanto você está legal, você não procura ficar estressado para usar a técnica, né? Vai fazendo um hábito. Para mim, funcionou instantaneamente essa da respiração, que eu parei de pensar em nada, isso para dormir, eu queria dormir, né? Foi instantâneo porque eu fazia aquilo já para outras finalidades, né? Eu sabia do benefício para o nosso cérebro, e aí eu fazia com hábito. Tanto é que foi assim, instantâneo. Ai, que maravilha. Porque já tinha treinado, né? Já fazia antes de uma crise. Então, na hora, o percurso ali foi direto, né? Tem uma outra também que é como se fosse cachorrinho. Uma outra que também é muito boa para ansiedade, é a respiração de como se fosse cachorrinho. Fazer como cachorrinho. Essa também é muito boa para ansiedade. A pessoa faz várias vezes. Respira fundo e depois começa a fazer. E aí, porque nessa hora que você está fazendo, você quase não sei, praticamente acho que você não respira quando você está fazendo, né? É igual quando tivesse cachorrinho cansado, que bota a linguinha para fora e fica fazendo aquele som. Então, diz que também é muito bom para aliviar a ansiedade. É uma respiração curta, né? Essa é curta. Na hora eu lembrei da respiração que a grávida faz, que geralmente fica um médico, né, para tentar lembrar ela, né, como é que é a respiração, porque na hora da dor não vem, né? Vou respirar. Aí o médico fica na frente, ou uma pessoa na frente, né? E fica, vamos, faz comigo, né? Que é essa respiração curtinha, né? Para estar também dando essa acalmada, porque dependendo da dor, você não consegue pensar em nada. A dor é tão forte que ela não vem, não rola. Então, essa da respiração. E a respiração, ela alivia também até a dor, né? A respiração profunda, essas técnicas de respiração, ela alivia também até dores. Eu já contei aqui, né? Mas vamos relembrar, quando eu tive a Covid. Não é? Quando eu tive a Covid, eu fiz a respiração profunda. Eu estava com dor até no fio do cabelo. Estava passando aquela fase, né? Agora era a fase da dor no corpo todo. E aí eu lembrei, na hora que eu estava lá me sentindo muito mal, prostrada no sofá, que eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer? Tá doendo tudo. Aí o que veio no meu cérebro? Respira, Sônia. Respira profundamente. Eu fiz, tanto é que eu dei até um depoimento uma vez numa palestra do médico, na mentoria, eu dei esse depoimento, que a gente estava falando sobre isso, né? Aí eu dei esse depoimento. Aí eu falei para ele assim, aí ele até perguntou, eu falei assim, será que é porque eu faço já com frequência, eu senti instantaneamente, porque depois que eu fiz a respiração, a dor parou e eu só senti a cabeça pesada. Em vista do que estava acontecendo, o corpo todo dolorido, eu fiquei só com a cabeça pesada, mas a cabeça não doía. Aí eu perguntei para ele falou assim, é possível sim, mas ele não deu uma certeza. Ele só falou assim, é possível, porque você já tinha prática nisso, né? Então é aquele negócio, o cérebro lembrou no estalar de dedo, Sônia, faz a respiração profunda. Então, quanto mais ferramenta você tem, você mais benefício você traz para você. Porque você resgata uma ferramenta, respiração profunda. Não funcionou muito bem, você faz uma outra. Você vai fazendo várias que você sabe. Né? Daqui a pouco você tá gerenciando tudo muito bem. Já faz assim, só nem precisa pensar. Já faz tão natural. É incrível. Vamos então, daqui a pouquinho a gente vai finalizar. Vamos só então relembrar as dicas, né? Algumas que a gente deu, foram tantas, mas eu vou listar aqui algumas que eu até anotei. Qualquer coisa você acrescenta, né? Tá mudo, você está muda. E você está muda? Aqui. Ai, olha, eu não sou muito. Fala um pouquinho, deixa eu ver. Oi? Aí, voltou. Ah, então, eu tô só com 10%. Daqui a pouco ele pode apagar o Ixi, meu... então vamos lá, gente. Ó, lembrando, o gerenciamento de ansiedade, quando você está ansioso, sua visão fica estilo túnel, porque foi interpretado pelo seu cérebro que há um perigo à sua frente. Então, sua visão fica túnel, que é para você ser assertivo ali ó, no perigo. Então, o que você pode fazer? Olhar de um lado para o outro, olhar para a direita, para a esquerda, direita, esquerda. Isso já vai estar mandando essa mensagem para o seu cérebro de que tá tudo bem, pode relaxar, e aí a sua pupila vai até aqui, antes estava muito contraída, né? Ela vai dar aquela
diminuída, porque ela contrai justamente que é para você enxergar melhor, para você ser assertiva ali ó, no alvo. Então, só de você estar fazendo esse movimento ocular, já manda essa mensagem de que tá tudo bem, pode relaxar. Então, outra coisa, respiração. Quando a gente respira, quando a gente está ansioso, a gente está com excesso de adrenalina, né? Às vezes até cortisol na nossa corrente sanguínea, então tem muita adrenalina nos nossos membros superiores e inferiores. Então a gente está com pouca oxigenação de sangue no nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal. Então, às vezes, a gente tem tomadas de decisões que não são as melhores possíveis, justamente porque você está com pouca oxigenação. Então, só de você respirar, você já vai estar trazendo um pouco de oxigênio aqui para o seu cérebro, né? Para o seu córtex. E você pode fazer respiração de expirar, inspirar 4 segundos e solta em 6. 6 porque a gente quer atuar no sistema parasimpático, que é o sistema que vai estar promovendo esse relaxamento, né? Então, você faz a exalação 6 segundos, né? Mais tempo para você estar justamente atuando no sistema parasimpático, que é o do relaxamento. Lembra que a gente quer pisar no freio, né? E não no acelerador. Mas vamos supor que você está ali, eu estou com grande concentração de adrenalina no meu corpo, muito, sabe? Nas mãos, nos pés, quero gastar essa adrenalina. Qual é a forma que você pode estar gastando? É você ir fazer uma atividade de alto impacto. Você pode fazer uma dança, você pode fazer um crossfit, você pode fazer aquele squash. Um HIIT. Nossa, o HIIT e o Tabata, ele é extremamente eficiente, até porque eles são exercícios em um curto período, mas que ele vai estar aumentando a frequência cardíaca, né? Porque ele é de alto impacto. Então, essa é uma ótima dica, fazer um HIIT ou fazer um Tabata. Você pode até procurar no YouTube mesmo, bota lá Tabata, sim, ou então HIIT, né? Em 4 minutos já faz um efeito. Quem é que não tem 4 minutos para fazer isso? Todo mundo tem. É só 4 minutos. Sim. Já é um efeito maravilhoso no seu... 4 minutos. De 8 escaldapé, né? Também, né? Vamos lembrar do escaldapé, né? Bota sal grosso, né? Os minerais, né? Escaldapé também é muito bom. Também bocejar, só de você também estar bocejando, vai estar estimulando no sistema, no nervo vago, né? Que o nervo vago, ele é o nervo mais extenso que a gente tem no corpo humano. Então, só de você estar bocejando, né? Ele passa aqui ó, pela garganta, desce lá, pega o intestino, e é muito grande. Então, só de você estar bocejando, você vai também estar estimulando o sistema parasimpático, que é para promover esse relaxamento. Então, a gente tem várias dicas, né? O escaldapé que você falou também, porque o sal grosso tem muitos minerais. Oi? Andar descalço na terra ou na grama, né? O grounding, ansiedade. Muito bom. Esse contato com a natureza, ele é muito importante, né? E parece que é uma coisa muito simples, mas traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então, se a gente puder até, pelo menos umas 2 vezes a semana, poder ter esse contato com a natureza, ir para um parque, fazer uma trilha, botar o pé na terra, o pé na grama, descalço, isso também já vai estar acalmando a nossa mente. Me veio também uma coisa assim de banho gelado. Quando você está com excesso de pensamento, vai tomar um banho gelado. E depois ele me fala, se você ali, debaixo daquele chuveiro, vai conseguir pensar em alguma coisa. Você não vai pensar, não vai vir pensamento. Vai estar tão gelado e você só vai estar conseguindo pensar naquele gelo todo que você não vai ficar pensando bobagem. Então, é até algo que dá para fazer. Eu mesma já fiz isso. Excesso de pensamento, fui tomar um banho gelado, menina, a mente ficou quietinha na hora. Então, são coisas assim, que estão no nosso alcance, não são coisas difíceis, dá pra gente fazer, não precisa de nada, sabe? Então, são algumas das dicas para estar ajudando nesse gerenciamento de ansiedade. Você mandou um negócio aqui. Né? Lembrando que o cortisol, ele não é mau. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele não é mau,
Porque é o cortisol que faz a gente levantar da cama, literalmente levantar da cama e ter essa energia para a gente fazer nossas atividades. Só que quando ele sai do equilíbrio, aí ele vira prejudicial. Aí que estão essas dicas para estar ajudando nesse gerenciamento, né? Então, a gente espera que esse podcast, esse episódio tenha sido construtivo, ajudado vocês, e que possa ter entendido, né? Ficado um pouquinho mais... ter tido mais uma compreensão, né? Depois a gente posta as fotos que não deu pra gente mostrar aqui, né? Porque as fotos iriam facilitar muito, né? Quando a gente usa o visual, fica mais fácil da gente entender, né? Igual eu tô falando do sistema nervoso, às vezes você fica, o quê? Tá falando sério? Cerebelo, ponte, tronco encefálico, o que é isso? Então, com a imagem vai ficar mais fácil. Mas não conseguimos colocar, mas aí a gente vai disponibilizar ela aqui no feed, tá bom? Que aí já vai dar uma facilitada. Bom, obrigada a todos que participaram, quem está assistindo depois também. A gente espera ter contribuído bastante, né, com essas informações. Você quer dar um tchauzinho, boa noite? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Ó, um beijo bem grande. Até o próximo podcast, até quarta-feira. Tchau. Tchau.